aquele seu amigo que você não vê faz muito tempo? Que talvez você tenha parado de falar com ele por besteira, por coisa realmente boba. Nesse episódio você vai entender a importância de se reconectar com essas pessoas. Então, deixa aqui nos comentários o nome daquele seu amigo e curte aí o nosso vídeo. Livro de Marcos, capítulo 16. Eu vou ler a partir do versículo 9. Enquanto você vai procurando, eu vou orar. Pai, no nome de Jesus, eu oro ao Senhor nesse instante, clamando que sua graça, bondade e misericórdia seja sobre a vida de cada um dos teus filhos. Pai, eu te clamo no nome de Jesus Cristo, que essa palavra que é forte, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada de dois gumes, entre na nossa mentalidade, entre na nossa vida e produza os resultados. É uma simples palavra, uma simples explanação, é um simples diálogo entre irmãos, mas que no nome de Jesus ela traga revelação de vida e traga ação para a nossa vida. É o que eu te clamo agora no nome de Jesus Cristo, que o Senhor receba tudo isso como um cheiro agradável nas suas narinas, agora e sempre. Amém e amém. Vamos lá, é o livro de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 9. O nome que eu quero dar a essa mensagem é Quem é vivo sempre aparece. Eu não estou falando com você que nunca mais veio na igreja, porque todo mundo está aqui, né? Mas é o título dessa mensagem hoje. Quem é vivo sempre aparece. E isso é um ditado, né, que normalmente ou comumente se usa para dizer que alguém estava sumido, alguém estava desaparecido e felizmente apareceu, né? Hoje mesmo eu fui no aniversário, fazia bastante tempo que eu não via aquele pessoal e lá de novo eu vi essa frase: nossa, quem é vivo sempre aparece. Então vamos ler Marcos capítulo 16 a partir do 9, diz assim: quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado, e eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, então não creram. Depois Jesus apareceu, noutra forma, a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não acreditaram. Mais tarde, Jesus apareceu de novo aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Não sei se pela simples leitura do 9 aí até o 15, você pode compreender por que eu quis dar este título a essa mensagem de hoje. Quem é vivo sempre aparece. Então já vamos falar logo do que está escrito aqui. Naquele contexto, Jesus havia morrido, né? Jesus havia se entregue, porque ninguém poderia ter matado a Jesus se não fosse ele mesmo se entregar, se não fosse ele mesmo dar o seu braço a torcer. Ninguém poderia nunca na vida torcer o braço dele, ninguém poderia levá-lo ao madeiro, porque ele poderia chamar miríades e miríades de anjos e com certeza exterminar com toda aquela situação, com todo aquele povo que queria matar a Cristo. Pelos meus e pelos seus pecados. Mas, naquele contexto, Jesus havia morrido, ali alguns dias ele ressuscitou, e então ele passou a ser visto pelas pessoas, porque quem está vivo sempre aparece, mas hora menos hora, quem está vivo sempre aparece na nossa vida, na nossa história, ou nas nossas dificuldades, nos momentos de tribulação da nossa vida. Mas quando eu pensei essa semana do que eu falaria a respeito disso, era mais pelo contexto de conexão de pessoas. Eu queria que você voltasse a pensar, e eu sempre vou falar disso, porque a gente sempre tem aprendido que diversas coisas definem o quanto a nossa vida vai ou não ser boa, quanto a nossa vida vai ou não ser legal. E aí, neste contexto, a gente acaba sempre se privando do contato com as pessoas ou dos relacionamentos com as pessoas, de modo que às vezes Deus acaba até de alguma forma sendo impedido ou de alguma forma sendo manietado, sendo de alguma forma preso, né? Tendo as suas mãos atadas para poder agir em favor de cada um de nós. Quantos de vocês estão casados uns com os outros, ou namorando uns com os outros, ou têm negócio uns com os outros por conta de uma indicação de alguém, ou da conexão com a vida de alguém, ou congregam aqui porque conheceram alguém, ou estão em um determinado trabalho ou emprego porque conhecem alguém, porque de alguma forma as pessoas vão se interligando, vão se falando, vão se conectando, e aí Deus pode agir, né? Ontem eu falava com o Michel a respeito disso. Quando a nossa vida é recheada de habilidades pessoais,
Quantos apóstolos Jesus tinha? 12 apóstolos, um se perdeu, o filho da traição, que é Judas Iscariotes, só ficaram 11. Dos 11 apóstolos, qual foi o discípulo que Deus, né, de modo geral, mais pôde utilizar? Qual foi o apóstolo que, assim, causou o maior impacto no mundo, na história do mundo? O apóstolo Paulo, ou Rabino Shaul, né? Como se diz no judaísmo, o nome dele. Se você perguntasse para Paulo, qual é o seu nome? Ele diria, meu nome é Shaul. Assim como se você ouvisse em hebraico, Tiago, qual é o seu nome? Meu nome é Yaakov. Ou da Moriá é Moriá mesmo. Porque Moriá já é um nome em hebraico, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que Deus podia usar os outros 10, mas aquele que era mais capacitado, aquele que era mais gabaritado, Deus pôde fazer muito mais por meio da vida dele. Até usei uma ilustração para dizer assim, pense que sua vida é um carro, né? Sua vida é um carro e esse carro está sem rodas e Deus quer ou puxar ou empurrar esse carro. E aí se o carro tiver com uma roda só, em parte ele vai rodar e no restante todo ele vai ser arrastado. Pensa, né, Ivan, quando o Ivan trabalhava lá na roça com carro de boi, eu sempre vou usar o Ivan para brincar, mas minha mãe também era do mesmo lugar, então tinha que puxar aquele carro de boi para ir para um lugar chamado Olho d'Água do Boi, né? Oi d'Água do Boi, que é como eles falam lá, e aquelas rodas, eu não diria roda, porque se fosse roda não seria quadrado, mas na época em que ela era quadrada, então ele ia dando aqueles trancos assim, e para andar 1 quilômetro talvez gastasse um dia inteiro. Lá não era assim, não? Era redonda, né? Tá, vou perdoar essa. O que eu quero dizer é o seguinte, os outros apóstolos tinham unção de Deus, os outros apóstolos tinham direção de Deus, os outros apóstolos curavam por sombra, ou tinham habilidade para falar em público, eram de alguma forma muitíssimo utilizados por Deus, mas aquele apóstolo, que inclusive não viu Jesus pessoalmente, a não ser por visão espiritual, que foi o apóstolo Paulo, ele tinha 2, 3, 4 idiomas, tinha dupla cidadania, ou seja, quanto mais gabaritado ele era como pessoa, mais Deus pôde usar a vida dele nos planos de Deus. Então, voltando à alegoria do carro, é como se o apóstolo Paulo fosse um carro, mas com as 4 rodas, bastou Deus dar um empurrãozinho e o carro andou, ou bastava Deus puxar e o carro andaria. Nesse quesito de rodas, o que eu queria lembrar a gente hoje é exatamente o quesito da conexão. Hoje eu fui para o aniversário de tarde, ouvi a Anitta a tarde todinha. Botei todas as músicas possíveis, todas as letras gospel possíveis na música da Anitta. Como que é, Júlia, que eu vim cantando? Não sei o que lá da paradinha. E eu, ai Jesus, eu vou passear. Eu cantei da música da ceia. Botei todas as letras gospel possível na música, que foi a tarde todinha aquela perturbação. Mas foi legal que assim que eu cheguei no aniversário, me colocaram na mesa dos crentes. Eu falei, meu Deus do céu, mas como é que eu vou poder ser luz num lugar que está brilhando? Eu preciso, a gente falava disso ontem, né, no café, eu preciso ser luz numa roda ruim. Eu preciso ser ruim numa roda onde o assunto é mau, onde o assunto é de alguma forma feio, mas não tem jeito, porque isso, de alguma forma, a gente se atrai, né? Os crentes se atraem, os feios se atraem, né? Os bonitos se atraem também, que é o nosso caso aqui, os espertos, os inteligentes, os abençoados, todos se atraem. E aí aquela mulher saiu, mas eu queria falar de alguma outra coisa, eu queria puxar um assunto diferente com a mulher que de fato eu fui lá cumprir o meu dever de participar da festa dela. Aí vinha a crente e falava, nossa irmão, você precisa ver, na minha igreja está assim, saiu tanto, saiu fulano, e entrou ciclano, e saiu fulano. Eu falei, gente do céu, eu preciso entrar no outro assunto, eu quero bater papo com a mulher a respeito de um problema dela, da vida, para eu dar um conselho, para eu dizer para ela o que a Bíblia fala a respeito daquele problema, ou como pastor, ou como Deus acha uma solução para aquela dificuldade dela, e a crente falando, blá, 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 porque essa festa, porque o capeta, porque blá, blá, porque blá, blá, blá. Falei, gente do céu, não dá para ser luz com outras luzes num mundo de tantas trevas desse jeito, mas inclusive eu iria negar aquele convite, mas aí lembrando exatamente do que eu vou falar, do que eu estou falando agora à noite, eu não podia me privar do prazer de ir lá me conectar com novas pessoas, de ir lá fazer conexão com novas pessoas, porque quem é vivo sempre aparece, mais hora ou menos hora. Então eu participei daquela festinha, tinha lá os desejos dele, as bagunças dele, descer até o chão, subir até o chão, eu comi até o chão, comi, porque assim... E bati papo e conversei e tal, e aí eu dei cartões para pessoas, eu conversei com pessoas, eu troquei WhatsApp com pessoas, lá no momento eu criei 2 grupos com outras pessoas, além do grupo da festa que já tinha. Então assim, o que eu quero falar com tudo isso é que hoje cada um de nós precisa voltar atrás e se reconciliar com pessoas. Faz quantos de vocês aí tem no mínimo 30, 40, 50 contatos nas agendas suas do celular?
Amanda, faz quanto tempo você não liga para alguém? De onde você é mesmo? De onde você é? Do Pernambuco. Faz quanto tempo que você não liga para alguém lá no Pernambuco? Ivan, por que você não liga para o povo do Capão? Oi, estava lá. Bom, parabéns. O que eu estou falando? Que as pessoas quando se convertem a Jesus ou quando se convertem ao cristianismo, ela entra num casulo, ela cria uma redoma, né? Ela cria um aquário como aquele ali de santidade, que nem sempre é uma santidade, ou especialmente a santidade que Deus quer para a vida dela, porque o contrário, vocês sabem o que é o contrário de santo? Não, deixa eu começar do início. Deixa eu começar do início. Qual é o contrário de preto? Qual é o contrário de gordo? Não responda. Qual é o contrário de alto? Qual é o contrário de forte? Fraco. Qual é o contrário de santo? Comum. Embora a gente pensasse que o contrário de santo é não santo, ou pecador, ou pecaminoso. Mas quando Deus falou assim, tornem as minhas coisas santas, ou o dia de sábado é santo, ou a minha palavra é santa, ou seja lá, a terra lá de Israel é uma terra santa, ou seja, é uma terra que não é comum, é um povo que não é comum, é uma palavra de Deus que não é comum. E aí a gente entra na vida do evangelho, a gente entra na vida dos cristãos e a gente passa a ser alienígena. A gente claro, é o que Deus espera de cada um de nós. Ele espera que a gente já não fale mais as mesmas coisas, quando essas coisas são contra os irmãos, quando essas coisas, por exemplo, degrinem a imagem dos outros irmãos, ou de outras pessoas, ou da igreja, ou do mundo, seja lá de quem for. Deus espera que a gente se vista um pouco melhor, que a gente frequente lugares um pouco melhor, que a gente passe a transitar, a participar de ambientes, de conversas ou de um estilo de vida mais saudável. Mas a grande verdade é que a maioria de nós, quando se converteu, tinha uma lista de amigos de 40, 50 pessoas e hoje não chega a 5, e hoje não chega a 10. Por que a gente tem que se converter a Jesus e fazer inimizade com os amigos que nós tínhamos? A Bíblia condena a nossa inimizade com o mundo. Não é mais para nós sermos amigos do mundo, nem muito menos do diabo, né? Ou muito menos daqueles que deliberadamente resolveram viver contra Deus, ser um inimigo de Deus. Agora, a maioria de nós não tem como chamar aqui uma pessoa para vir para um culto, um novo culto, um culto clássico que vai ter, por exemplo, no sábado que vem. Por quê? Porque eu me converti e eu perdi o contato. Mas por que você perdeu o contato? Se for para mandar um currículo, você manda, né? Agora, para fazer uma coisa assim, que é do interesse de Deus ou que seria do agrado de Deus, a gente corta os laços, a gente corta os contatos, sabe? Nessa brincadeira, você perde a oportunidade de uma mega indicação de emprego, você perde de conhecer a mulher da sua vida, ou o cara da sua vida, ou a resposta da sua vida, exatamente porque a gente está sempre cortando o fio do telefone. Embora os telefones não sejam mais de fio, mas a gente está sempre cortando as conexões, a gente está sempre cortando os ramais, e a gente está sempre perdendo de encontrar as pessoas que Deus pode, de alguma forma, usar para ser ferramenta de Deus na nossa própria vida. Porque umas pessoas são chaves, outras são limas. Sabe o que é lima? Aquela ferramenta que serve para limar, né? Para desbastar isso, melhor dizendo, serve para desbastar um ferro, ou um formão que serve também para desbastar a madeira. Ou seja, Deus sempre quis que nós nos conectássemos às pessoas. Agora é bem claro, se você for se conectar a uma pessoa que é mais forte do que você, e ela consegue te puxar para um abismo, ela consegue te puxar para um buraco, ela consegue fazer com que você volte às práticas velhas, às práticas erradas, ou que você caia nos pecados que você sempre teve tentação de cair, é melhor que você se afaste. E o que eu quero dizer com isso tudo? Que, no final das contas, eu contei mais ou menos 21 situações em que Jesus apareceu mesmo depois. Eu ia falar mesmo depois de morto, mas na verdade ele já havia ressuscitado. Então, há na Bíblia, há no Novo Testamento, pelo menos 21 situações em que Jesus apareceu depois de ressuscitado. Aí eu te pergunto, quem é vivo sempre aparece. Para quem você pode aparecer essa semana? Para quem que eventualmente você está afim de ligar e reatar um contato? Ei, faz muito tempo que a gente não joga uma bola junto, vamos lá jogar? Faz muito tempo que a gente não puxa ferro, né, que chama. A gente não puxa o ferro junto, vamos lá puxar? Faz muito tempo que a gente... Eu ia falar que a gente não pare junto, né? Não, só vai parir uma vez. Faz muito tempo que a gente não come junto, que a gente não sai junto, que a gente não conversa, que a gente não fala alguma coisa a respeito da vida. A gente acaba se enclausurando neste mundo chamado igreja, nesse negócio chamado evangelho, e nesse negócio pior de todos, que é chamado religião, e a gente literalmente vira os religiosos que aqui dentro a gente tanto condena. Sendo que... Para que eu vou chamar o meu amigo de outra igreja para vir para cá para o culto? Para ele faltar no culto dele e vir para cá? Não faz sentido. Para que eu vou fazer intercâmbio de igrejas no mesmo horário, no mesmo dia de culto, no culto que teria lá ou que teria aqui? Por que eu não consigo chamar para a igreja pessoas que não conhecem a Deus?
Porque eu me afastei das pessoas que não conhecem a Deus. Elas deixaram de ser interessantes para mim, elas deixaram de ser pessoas que não estão mais no meu círculo de amizade. E cada um de nós aqui consegue lembrar pelo menos 3, 4, 5, 6 pessoas que a gente descartou, que a gente jogou para lá. Talvez pessoas que Deus não descartou, talvez pessoas que Deus não abandonou, talvez pessoas que Deus esperava salvar por meio da sua vida. E que de alguma forma a gente jogou para lá, porque agora eu vou andar com a Shirley, agora eu vou andar com a Fabi, agora eu vou andar com a Mauricélia, agora eu vou andar com o pessoal. De fato, é melhor você andar com pessoas melhores do que você. Só que se alguém é melhor do que você precisa ser melhor para alguém. Porque de alguma forma, assim como você é abençoado por alguém, Deus quer usar você para abençoar alguém. Isso é bastante simples, isso é bastante comum, isso é bastante trivial, na verdade. Mas as pessoas com as quais nós resolvemos, nós decidimos trilhar ou caminhar o restante da nossa vida, vão definir o quanto mais longe a gente vai, ou quanto mais sucesso, ou quanto mais facilidade de vida a gente vai ter. Porque se você só for conhecer esse número de pessoas que tem aqui, as opções são limitadas, as definições são limitadas. Então é tempo de a gente se reconectar, acima de tudo, às coisas de Deus e acima de tudo, às pessoas pelas quais Deus quer tocar a humanidade, as pessoas pelas quais Deus quer fazer grandíssimas coisas ainda na humanidade. Eu conheço que pelo menos 5, 6 pessoas que eu amaria que elas congregassem aqui. E vira e mexe eu fico batendo papo com elas, fico puxando assunto, eu mando uma fotozinha de alguma coisa, eu mando um pequeno trecho de alguma coisa, aí ele me manda um outro bem mais da hora ainda, e eu que fico com vontade de ir para lá, né? Mas aí eu volto à consciência e falo, não, tá amarrado, e pego de novo e mando, e sempre fazendo contato, sempre inclusive insistindo em pessoas que já me abandonaram, pessoas que já desistiram de mim, ou pessoas que desistiram disso tudo, porque de alguma forma isso tudo aqui é a minha vida, é a nossa vida, é a sua vida, para quem se importa, né, com a casa de Deus, assim como disse Davi, eu me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor, e uma única coisa eu te peço, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. Se esse não for o primeiro e o maior sonho da sua vida, nenhuma das outras coisas mais vai ser fácil de você concretizar. Porque é o que a gente falava, inclusive, ontem no café também. Se o maior sonho da sua vida não for edificar uma casa para Deus, assim como Davi queria tomar um espaço territorial, levantar o tabernáculo de Deus, não pôde, porque suas mãos eram muito ensanguentadas, essa missão ficou para o seu filho. Se o nosso maior plano de vida não for fazer a vontade de Deus e não for cooperar com o reino de Deus, eu sinto lhe dizer que todos os planos da sua vida você vai ter que fazer sozinho. Sozinho. Então, é questão de inteligência gostar da obra de Deus, é questão de inteligência querer fazer aquilo que Deus agrada, é questão de inteligência querer procurar saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida pessoal, para a sua congregação, para a sua igreja, para o reino de Deus numa cidade, num estado ou numa nação. Eu estou falando de assuntos gerais, de assuntos amplos, de assuntos assim, talvez até genéricos, mas é um dos assuntos mais importantes da sua vida. Eu aprendi recentemente que 4, mãe? 4? Você não sabe, né, o que eu vou falar? Você vai ouvir. Eu aprendi recentemente que 4 coisas são capazes de definir um bom futuro na vida das pessoas. A primeira delas é as pessoas com as quais você se conecta. A segunda é a fé que você vive. Terceiro é as decisões que você toma. E a quarta é... Eu vou lembrar depois, mas... O que eu senti de falar logo no início da semana foi a respeito da aparição. Ou seja, nós precisamos voltar a aparecer na vida das pessoas. Tem um ditado chamado assim, zum, 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 zum. É o barulho da abelha. Ela não vem te picar sem que ela avise. Você já foi picado por abelha? Jesus amado. Mas ela não chega do nada assim, te dá uma picada e você fica desesperado. Ela avisa primeiro, assim como o marimbondo, como outros bichos. Então assim, por que algumas pessoas não se lembram mais de você? Por que algumas pessoas se esqueceram de você? Primeiro, pode ser que você se converteu e virou um chato. Pode ser que você se converteu e virou um ignorante. Pode ser que você se converteu e virou um fanático. Eu sou um fanático. Literalmente, qualquer pessoa que falar comigo por mais de 20 minutos... Talvez por mais de 2 minutos de alguma coisa eu vou falar, e com certeza uma delas é a igreja, ou é o reino de Deus, ou é os meus planos para a minha vida cristã. Também eu vou falar de oferta, né? Inclusive eu estou ensinando o neném. Neném, fala comigo. Malaquias 3:10. Aí ele já está Na hora que ele aprender eu vou sapatear. Tô brincando. Mas assim,
Isto é o assunto da minha vida. Eu troco a minha profissão para viver as coisas do reino de Deus. Aliás, eu já troquei. Isso é uma decisão plena na minha vida. Eu não quero viver da advocacia, eu quero viver de fazer a vontade de Deus. Não por conta disso eu vou abandoná-la, mas ela não vai ser e nunca mais será o foco principal da minha vida. Porque isso é uma questão de inteligência. Os recursos, a boa vida que eu estou buscando está no céu, não está no fórum. Então não é lá que virá o meu sustento, não é de lá que virá o meu socorro, não é de lá que virá a minha grande fonte de vida e muito menos minha fonte de alegria. Eu tenho na minha profissão hoje fonte de sustento, mas eu não tenho nela fonte de vida. Eu tenho fonte de vida quando eu estou aqui. Quando eu estou aqui, eu não preciso receber nada. Aliás, eu não recebo nada. Quando eu estou aqui, eu fico alegre, eu vejo a cara do pessoal, eu brinco, a gente pula, a gente adora a Deus, a gente grita, ora, fala em línguas e se alegra na presença de Deus. Essa é a minha fonte de vida. E eu amo estar na casa de Deus, amo estar com os filhos de Deus, amo querer saber qual é a vontade de Deus para poder ajudar as pessoas a melhorarem de vida, a avançarem nas suas próprias vidas. E eu vou finalizando isso que eu queria falar hoje para você. Neste aspecto, você deve voltar a se preocupar com a quantidade de pessoas que estão no seu círculo de amizades. Talvez se eu pedisse para você fazer uma listinha aí, dificilmente alguém chegaria a mais do que 10 nomes. Dificilmente. Você fala com 10 pessoas diferentes durante a semana? É difícil mesmo. É muito raro. Talvez quem fale é motorista de Uber, né? Um motorista de táxi, é o telefonista, sei lá, o atendente do açougue. Mas eu não estou falando desse nível de conversinha boba, desse nível de conversinha básica. Eu estou falando de relacionamento, estou falando de perguntar, e aí, como você vai? E aí, como você está? E aí, você sabia que o nome da minha filha é Moriá? Você sabia que ela vai começar a vida dela vestindo fralda RN? Você vai me dar quantos pacotes? Ah, não vou dar pacote nenhum. Roberta. Fulano veio, fulano não veio, como está a vida de fulano? Sueli comentou que alguém foi lá levar ceia para ela, outros foram lá orar por ela, outros foram lá ligar por ela. Então, assim, a tecnologia, essa vida louca, essa vida corrida que nós temos vivido hoje, eu não sou contra a tecnologia, tá? Porque Deus fez o homem que fez a tecnologia, então nem mesmo Deus é contra a tecnologia. Aliás, em Deus estão os maiores níveis de tecnologia do mundo. Alguém sabe qual é a composição química do anjo? Deus consegue se manifestar através da vida dos homens por meio de outros homens, por meio de outros contatos, por meio de outras pessoas que Deus quer usar. Mas quanto mais a gente corta esses caminhos, quanto mais a gente corta esses laços, corta essas conexões, poda essas pessoas que querem se achegar a nós, mais a gente limita a capacidade que Deus tem de nos abençoar, de nos ajudar, de nos impulsionar, ou especialmente de nos ajudar a cumprir a nossa missão, que está exatamente no final do versículo, que eu vou ler agora. O 15 diz assim: e disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome vocês expulsarão demônios e falarão em novas línguas. Pegarão em serpentes e se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de ter lhes falado isso, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra e os sinais, com os sinais que os acompanhava. É parte da nossa missão de vida, além da sua profissão, além de ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, de cuidar das coisas da sua vida pessoal, é parte da nossa missão de vida cumprir esses 3, 4 versículos aqui, que é fazer a vontade de Deus. O evangelho de Deus é cura, libertação, restauração, liberdade ou libertação aos que estão cativos. Só que as pessoas não têm como pegar um livreto na rua, por muitas vezes elas são alcançadas, mas quase sempre, elas não têm como pegar um livreto, um folheto, um informe qualquer na rua e terem uma experiência assim tão viva, tão forte com Deus. Há muitos casos que acontecem, mas os maiores índices de que de fato isso acontece é quando pessoas vão lá e manifestam essa vontade de Deus, manifestam essa palavra de Deus sobre a vida de alguém. Essa semana eu estava lá no escritório, lá em Santo André, e a mulher falou assim, olha, meu marido está lá na cama, meio deitado, porque ele faz radioterapia. Eu pensei, nossa, eu podia bem ir lá orar por ele, né? Mas antes de pensar isso, a minha cabeça de crente falou, também ele não vai na igreja, lá na igreja eu poderia orar por ele. Isso só pode ser do diabo, gente. Só pode. O Filho de Deus estava lá, o doente estava lá, Deus estava lá e a cura estava lá. Por que eu tinha que trazer ele aqui? Aliás, se ele não durasse da terça-feira até hoje, que seria um eventual dia que eu traria ele aqui?
Veja o quanto que cada um de nós está de alguma... Eu estou falando de mim, a princípio, se você se encaixar, aí é com você. Veja o quanto que eu ou alguns de nós, de alguma forma, estamos realmente desconectados da vontade de Deus ou do interesse de Deus. A gente quer, de alguma forma, se aproximar das pessoas que têm alguma vantagem para nos dar, porque à medida que a gente serve, que a nossa vida vale alguma coisa para ajudar o próximo, Deus tem como recompensar todas essas ajudas na nossa própria vida, porque não tem como Deus fazer por nós aquilo que a gente não está afim de fazer pelo outro. Aliás, Jesus mesmo disse que aquilo que nós queremos que aconteça aos homens, que a gente faça primeiro por cada um de nós. Então, quantos de vocês, no dia da luta, no dia da dificuldade, no dia do velório da menina que faleceu agora 1 ou 2 dias atrás, quantos de vocês, se fossem vocês, gostariam de ter recebido uma ligação, ou gostariam de ter ido lá dar um abraço nela? Um enviado aí do campo falou, nossa, Tiago nem mandou uma condolência no grupo. Eu não precisava mandar no grupo, eu fui lá pessoalmente. Eu corri de onde eu estava e fui lá. Eu não vivo do que eu falo no grupo, eu não vivo das mídias, eu não vivo do que eu preciso ou não preciso mostrar para alguém. Glória a Deus por quem mandou, glória a Deus por quem ligou. O Zé Zanara tem os contatos dela, inclusive eu até sugeri aí para o pessoal. Tentem entrar em contato, tentem mandar uma mensagem, pelo menos dia sim, dia não. O Elias foi no velório, ele falou assim, Tiago, foi desesperador a hora que o rapaz pegou o caixãozinho, o pai da criança, o Manuel, ele pegou o caixãozinho assim, bem pequenininho, e o rapaz falou assim, todos vocês já podem se reunir para levar o corpo. Se fosse um corpo adulto, teria lá umas 3, 6 pessoas mais ou menos, né? Ou 4 pessoas, não precisou, era bem pequenininho, aí ele pegou, seja feita a vontade de... Bah! E desabou e tal, não tinha como ficar de pé numa situação daquela. Quando eu vi a mensagem logo pela manhã, eu abracei o neném, fiquei abraçando, e eu me colocava no lugar, eu me comovi de íntima compaixão. Isso significa, quando Jesus fala, eu me movi de íntima compaixão, eu me coloquei no lugar, fiquei pensando, meu Deus do céu, já pensou se é o neném? Eu ia junto, eu pulava no buraco. Aliás, eu fiquei pensando, eu nunca daria o meu rim para nada. Agora eu descobri uma causa pela qual eu daria um rim meu, talvez eu daria até os 2, né? Não sei se você entendeu, mas quando você for pai ou mãe, você vai saber disso, com certeza. E o que eu quero falar com isso tudo é que a gente não está se preocupando com o mundo, não estamos nos preocupando com os filhos de Deus que estão lá fora, como Deus está esperando que nós nos preocupemos. E isso é a resposta do porquê muitos de nós padecemos, essa é a resposta pela qual muitos de nós estamos sofrendo silêncio de Deus, ou talvez provações, ou talvez tribulações, porque Deus não nos fez para viver isolados. Já falei aqui sobre o pinguim, um dia nós vamos falar sobre a águia, um dia nós vamos falar sobre todos os tipos de animais. A maioria dos animais, ou a maioria das criações de Deus, não foram feitas para viver isoladas. Sabe essa geração que acorda de manhã, pega o celular, põe um fone no ouvido e vai viver? Isso não é de Deus. Não é de Deus. Mas eu gosto de paz, eu gosto de privacidade. Você gosta do que você quiser. Isso não é de Deus. Porque uma pessoa que vai estar sentada do seu lado num ônibus, precisando de uma resposta de vida para viver, não vai ter coragem de olhar para você e tentar imaginar que de você virá a resposta de salvação da vida dela. E a gente poderia dar outras dezenas e centenas de exemplos como esse, dentro de casa, pais, filhos, maridos, mulheres que chegam e se isolam no seu mundo pessoal mesmo, são órfãos de pais vivos, são órfãos de mães vivas, existe órfão de irmão? Mas eu não sei se existe órfão de irmão ou não, mas tem 4, 5 irmãos e é solitário, e é depressivo, e é opressivo, com tantas e tantas pessoas vivendo em volta. Gente, nós não fomos chamados para essa vida de solidão, nós não fomos chamados para essa vida de exclusão. O homem é um animal gregário, ou seja, um animal que foi nascido, foi feito para viver em bandos. Quando estamos em bandos, nós somos fortes. Aí eu volto àquela história do bando, do pinguim e tal. Quando nós estamos em bandos, nós somos mais fortes. Quando passa na sua cabeça a possibilidade de você fazer uma bobeira, alguém te puxa pelo braço e te dá um help, te dá uma força. Mas se você for sozinho, você cai. Quando a gente vê, já foi. Porque entre Abel e Caim, eu não posso mais ser não, que eu nunca fui, né? Eu não quero ser o Caim. Uma coisa que meu pai e minha mãe sempre cobraram da gente, toda a vida, né? Mãe, qual desenho qual desses 3 desenhos está mais bonito? Pá, tome já um tapa. Por quê? Porque os 3 estão bonitos. Tá bom, entendi. Mãe, fiz um negocinho aqui, qual dos 3 está mais gostoso? Por que, gente, esse beliscão? Os 3 está gostoso. Gente, a gente não pode nem fazer uma competiçãozinha santa. Não existe competiçãozinha santa entre os irmãos. Os pais tratam os filhos iguais. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal.